Oi, gente! Estamos começando mais uma edição do programa Diálogos da Cidade. Que bom ter você por aqui. A educação é um tema que interessa a todos nós. Afinal, aprender é fundamental para o futuro de crianças, jovens e adultos. E quando pensamos em educação, geralmente lembramos da sala de aula, né? Da escola, dos livros, porém, o aprendizado não acontece somente dentro do ambiente escolar. No programa de hoje, vamos falar sobre a educação não formal. São aquelas experiências de aprendizado que acontecem fora do ambiente escolar tradicional. São projetos sociais, cursos livres, atividades culturais, oficinas comunitárias que têm um papel fundamental na formação cidadã. Vamos descobrir como essas iniciativas ampliam horizontes, desempenham habilidades e ajudam a transformar a vida de crianças e jovens. E para conversar com a gente, estamos aqui com duas Marinas, que vão abrilhantar muito o nosso bate-papo. Seja bem-vinda a Marina Alves, psicóloga, e também a Marina Bonanno. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Obrigada. A gente que agradece. Eu quero começar pela Marina Alves. Marina, eu gostaria que você explicasse para a gente, exatamente como é essa diferença da educação formal para informal, para a tradicional, melhor dizendo. A educação formal, ela ocorre dentro da sala de aula com a intenção mesmo de desenvolver conhecimentos mundanos, né? História, geografia, português, matemática, que é a parte básica. Enquanto que a educação não formal, ela está diretamente ligada ao desenvolvimento socioemocional, ao desenvolvimento de enfrentamentos, né? De convívios, de tomadas de decisão. Então, ela está na nossa prática, no nosso dia a dia. E é extremamente importante, inclusive por conta das nossas socializações, né? Sem elas a gente não consegue desenvolver. Que bacana, é isso aí. Marina Bonanno, ela faz parte lá do projeto Estrela, trabalha diretamente no projeto Estrela aqui de São José dos Campos. Eu queria saber de você, o projeto Estrela atua com crianças, jovens e atividades fora da escola. Conta pra gente como essas experiências impactam o desenvolvimento dessas crianças e jovens. Obrigada pela oportunidade para dividir um pouco da nossa paixão, que é o nosso trabalho lá. O Projeto Estrela existe há 6 anos, então a gente já pôde acompanhar crianças que chegaram com 6 anos e saíram com 12, e eles puderam compartilhar com a gente o que é que o projeto mudou na vida deles. Acontece um fortalecimento de vínculo com os amigos, eles aprendem ferramentas para a vida, como a Marina falou, enfrentamento, educação socioemocional, educação ambiental, comunicação não violenta. Tudo isso a gente ensina no dia a dia, no convívio, na prática com as outras crianças, no barulho, na correria, na situação prática mesmo, a gente aproveita e faz a intervenção. Bacana. Marina, na verdade agora para as duas, eu quero saber de vocês. Sabemos que essas iniciativas ajudam a fortalecer, formar cidadãos mais críticos e participativos, mas quais os principais desafios para que essas crianças e jovens tenham acesso a essas oportunidades e qual a visão de vocês nessa questão? Olha, eu acho que o maior desafio é a gente estar fazendo as divulgações desses espaços, né? Eu sinto que quanto mais a gente consegue deixar transparente nas redes sociais, nos jornais, em todas essas coisas, a gente consegue facilitar ainda mais a população a se aproximar dessas educações não formais e a ajudá-los a desenvolver mais esses desenvolvimentos, né? No caso, justamente por conta da falta de conhecimento que às vezes se tem, né? Sim. E aí a gente divulgando nessas redes, a gente consegue trazer eles mais para esses desenvolvimentos fora da escola. Bacana. E acho que é fundamental a nossa parceria também com a rede que já existe na cidade. Nós ficamos alguns anos funcionando sem ter feito um contato próximo com a UBS local, com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. E agora a gente vê o quanto faz diferença estar próximo. Uma criança que o Conselho Tutelar tirou da família, eles ligam pra gente, tô com essa situação, ela está frequentando a escola, será que tem uma vaga para ela aí? Então, além da divulgação, nós sermos referenciados pela rede de atendimento pública ajuda bastante nesse intercâmbio de ajudas. Maravilha.
Marina Bonanno, né? Você, como faz parte lá do Projeto Estrela, tem enfrentado esses desafios, né? Quais estratégias, na verdade, o projeto, né, vocês do projeto usam para ampliar o acesso e garantir a participação dos jovens hoje? A gente, como a Marina falou, divulga nossas atividades nas redes sociais, que são uma das principais fontes de consulta dos jovens. A gente conta com uma divulgação física no local mesmo, na nossa sede. Então, o nosso objetivo é atender a população do entorno. Então, quem está passando, comenta. E também, como eu falei, ser referenciado pela rede de atendimento público. Então, quando a criança está com algum problema de saúde, o próprio UBS fala, olha, aqui perto tem um programa de contraturno escolar, é gratuito, o que você acha de passar lá e conhecer a programação? Então, essas são as formas que a gente mais usa para divulgar as nossas atividades. Bacana, Marina. Fala um pouquinho do Projeto Estrela para a gente, como é que funciona, você estava contando, tem muita coisa boa lá, né? Muito. Nós crescemos muito do ano passado para cá, nós recebemos um apoio da Fundação Francisco e Clara de Assis, que é uma fundação de São Paulo, nós dobramos o nosso atendimento, de 20 no final do ano passado para atualmente 45 crianças. Nosso projeto funciona no contraturno escolar, ou seja, quem estuda de manhã chega, faz as atividades formativas com a gente, toma um lanche e vai embora. Quem estuda à tarde, chega de manhã, toma café, almoça e faz as atividades formativas com a gente. Bacana. Você está falando que vocês vivem de doação, também isso é importante, né? Toda a comunidade, ela se envolve, né? Isso é muito importante, o funcionamento do projeto é todo financiado por doações de cidadãos interessados em fazer desse um mundo melhor. Bacana. Agora, vamos dar uma pausa aqui no estúdio, né? Vamos para as ruas, ouvir a população. Nossa equipe foi conversar com as pessoas e saber do tema do programa de hoje. Vamos conferir. Eu tenho certeza que precisa melhorar muito, a educação precisa melhorar muito, o conhecimento, como, né, dizia os avós, liberta as pessoas. E, sim, hoje a escola a gente vê que é fraca, o conhecimento específico é fraco. Então, assim, tem muito a melhorar, a sociedade vai ficar melhor se tiver mais educada. A minha opinião é educação forte, país forte, sociedade forte. O tradicional é o básico, né? Hoje nem o básico é muito bem feito. Os extracurriculares seriam mais específicos. Então, sim, com certeza agregaria bastante na educação de todo mundo, dos jovens aí principalmente. O normal que existe hoje tinha que incluir mais robótica, que tem muitas crianças que gostam de mexer com cozinha, que já tem escola que faz isso, né? Os particulares. Os municípios e o estado, eu acho que ainda não aderiu esse mercado para as crianças, né? Muitas coisas a criança aprende com a vida, né? Que eles vão crescendo, aí vai aprendendo, eles mesmos correm atrás. E às vezes fica aí, como você vê, muito jovem, não está nem aí porque o tradicional, né, fica muito maçante, vai para a escola, aí faz a tarefa, aí eles nem entram, fica na praça, fica no dia a dia e a mãe está pensando que está na escola e eles não estão. Eu acho que tem que incluir mais alguma coisa assim. Tem muito conhecimento que você adquire, seja em ciência, seja em coisas mais aplicadas, que você não adquire num ambiente formal de uma escola. O tipo de conhecimento que às vezes é passado de geração em geração. Um exemplo bom, se você é alguém que gosta muito de jardinagem, que aprendeu ali, talvez você morou na roça e você aprendeu sobre jardinagem com seus pais, que aprenderam com os pais dos seus pais, então você sabe qual é o melhor momento para plantar um milho, qual é o melhor momento para você decidir qual a colheita para colocar naquele período ali pequeno para ajudar o solo. Você não teve nenhuma base formal para isso. Tudo que você aprendeu ali foi empírico, foram coisas que foram passadas para você e aí você continua repassando isso. Esse tipo de conhecimento você não acha numa universidade, você não acha numa escola tradicional, porque é um conhecimento que não está nos livros, de uma certa forma. Eu sou um grande defensor de grandes mudanças, na verdade. Eu acho que a educação formal ela tem problemas sérios. E eu falo isso baseado na minha experiência. Eu já estudei no Brasil, já estudei fora. Então, assim, tive uma vivência na Europa, tive experiência até nos Estados Unidos. E a minha visão de educação, mesmo a educação formal, tem que ter uma mistura.
sabe? Você tem muitas coisas que são importantes. Eu acho que tem que ter uma base teórica relevante que vem mesmo dessas escolas, mas se você não tem uma vivência prática em alguns aspectos, você não consegue ter uma experiência real. Eu acho que a vida, no final das contas, é você saber entender os momentos onde um ensinamento teórico é importante e onde a prática se alinha. E nem sempre os dois você vai encontrar no mesmo lugar. Com certeza a educação ela é bem-vinda, né? Tudo que estimular o jovem a criatividade para estar exercitando com música, para fora, né, de outras atividades que não agrega na vida da criança ou adolescente, sempre serão bem-vindas, sim. Eu acho que na vida, né, da adolescência e da criança, todos os trabalhos, né, seja ou de dança, no meu tempo, né, era o break, a música, né, o inglês, o vôlei, todas as atividades assim que servem para o jovem, né, não estar pensando em outras coisas que não são eficazes, né, na parte da adolescência, né. Então tudo que puder agregar na parte de estudo, né, e o raciocínio humano, eu acho que seria bem bacana para o jovem hoje em dia, ainda mais com todas essas tecnologias que nós temos disponíveis. Muito bacana a participação da população com esse tema, né? E aí, você concorda com as opiniões? Comente nas nossas redes sociais o que você pensa sobre esse assunto. É só buscar por @TV Câmara SJC. Meninas, a gente viu ali o Mike falando, ele falou muito bem. Ele disse que muitas vezes a gente não encontra na escola, né, na educação formal, o que a educação informal pode trazer de experiências, né, convívio. Muito importante a fala dele, né? Muito. Sim. E concatenada, né? Bem concatenada. Sim. Acho que ele trouxe um conceito bem legal, que é teoria e prática. E o que as pessoas, eu acho que elas tentam, elas se referem, são as ferramentas para a vida, né? Eu aprendi matemática, mas como usar matemática? Quando? Para quê? De que maneira? Então, esse ferramental, esse procedimento, a gente traz no dia a dia na educação não formal. Sim. Bacana. Dentro do consultório, às vezes as crianças me trazem essas demandas e aí eu brinco, eu falei assim, tá, mas talvez você não use uma coisa muito específica da matemática ou da geografia, mas você já pensou se você não consegue fazer a troca do dinheiro? Ou você já pensou se você não consegue entender ali como resolver uma situação de banco ou alguma coisa assim? E aí é muito legal a gente conseguir trazer a educação tradicional junto no dia a dia para dar essa segurança mesmo, né? Essa autoconsciência tanto para a criança quanto para a população mesmo. Certo. Marina, você falou, Marina Alves, né? Temos duas Marinas aqui hoje, viu, gente? Você falou do seu consultório, né? Nas suas consultas. Como é essa situação? Você indica, em alguns casos, que os pais levem as crianças para alguma entidade, para um período pós-escola, para estarem participando na comunidade? Sim, na verdade, isso é uma coisa que os próprios pais já sabem que é um roteiro fixo meu. Eu sempre falo da importância da atividade física, eu sempre falo da importância de estar em contato com a arte, de desenvolver alguma habilidade que essa criança tem, né? A gente tem ali crianças que vão desenvolver para qualquer tipo de esporte, para qualquer tipo de coisas manuais. Então, eu indico porque é um momento onde a criança ela vai estar fazendo o conhecimento do eu dela. Né? Entendendo como que é o funcionamento dela, entendendo quais são as preferências dela, entendendo a regulagem emocional dela e, consequentemente, dentro desse espaço de casa, tudo se complementa, né? Então, essa criança sabendo como ela consegue se expressar melhor, ela consegue mostrar para os pais mais as necessidades que ela está sentindo e esses pais, consequentemente, também conhecendo as necessidades dessa criança. E quando você indica uma criança, né, que está com você ali no consultório, a frequentar esses espaços, você vê o efeito logo, assim, a mudança da criança? Como é que é? Sim, é muito legal quando a gente consegue tirá-las das telas, porque quando a gente tem, assim, uma questão de 1 ou 2 semanas, a gente já vê uma criança com um sono mais regulado, uma criança comendo melhor, uma criança socializando melhor, se expressando melhor, né? E é muito gostoso ver o quanto que ela começa a perceber que ela tem esse poder de conseguir se conhecer e de se mostrar para o outro. É muito gostoso. Legal.
Desenvolvimento Bonano. integral, né? Isso. Sim. Muito legal. O ser humano Muito precisa de um bacana. desenvolvimento integral que a escola sozinha não dá conta, né? Muito bacana. E o tipo, né? Cada criança, você como psicóloga, pedagoga, cada criança vocês indicam um estilo de atividade diferente? Música, arte, dança? Como funciona essa questão? E o ser humano é uma máquina maravilhosa, né? Sim. E cada um tem uma habilidade. Eu acho que é muito legal eles terem exposição às possibilidades. E isso é uma das coisas que a gente pretende, que a gente procura no Projeto Estrela, é ampliar o repertório. Como são crianças de famílias em vulnerabilidade social, muitas vezes eles não conhecem vários tipos de música, conhecem apenas 2, 3 ritmos. Então, a gente apresenta vários tipos de música. E nessa apresentação de arte, música, esportes, eles vão se identificando mais com umas do que com outras. Mas essa identificação só acontece se você conhece, se lhe é dado a oportunidade de conhecer. Sim. E esse é um dos papéis dos projetos da educação não formal. O que torna a educação não formal atraente para os jovens, crianças? Acho que é partir do interesse deles. Então, por exemplo, ano passado a gente fez uma oficina de grandes pessoas. Nós queríamos ensinar para eles pessoas que tiveram uma história de luta por um ideal maior, mas eles queriam aprender sobre o Messi. Então, a gente intercalava, contava a história de Mahatma Gandhi e na semana seguinte era o Messi. Aí era o cantor que eles queriam conhecer e depois era a Marie Curie, aquela cientista. Sim, que bacana. É uma forma de deixar eles trazerem a identidade deles, né? A individualidade, né? Isso. Que bacana. Estão sendo vistos, Meninas, né? Quais são as atividades que mais despertam interesse, né? Entre os jovens, crianças, que mais geram engajamento, na verdade, assim, nesses espaços educacionais? Eu tenho sentido que o futebol continua tendo esse grande espaço, mas eu vejo que hoje o vôlei e o basquete têm ganhado mais destaque. Mais espaço, né? Mais espaço, isso é muito bom. Eu gosto muito do basquete, quem me conhece já sabe, porque meu pai é professor de basquete, então a vida inteira eu estive no ambiente, mas eu também percebo que a dança voltou, né, mais aflorada, com mais ritmos, então isso é muito bacana. Hoje eu sinto que talvez algumas crianças também na parte musical, a gente tem tido mais espaços para conhecer instrumentos, para conhecer variações linguísticas na música, né, é bem bacana. Que bacana. A gente, nos tempos de hoje, modernos, né, a internet está em alta. A gente vê muitas crianças querendo ser influência, querendo seguir lá os que elas seguem, imitar, seguir uma carreira. Como vocês analisam essa questão? E existem espaços hoje que ensinam como ser influência da melhor maneira, né, dos padrões corretos de ser? Olha, nós aproveitamos esse interesse deles no passado e trouxemos oficinas de mídias digitais. E o que a gente aproveitou para enfocar nessas oficinas? É que é necessária a produção de um conteúdo. Porque as crianças veem o glamour, veem o retorno financeiro, mas não se preocupam muito em organizar, fazer o planejamento das informações, como é que eu vou passar isso para quem está vendo. Então, nós aproveitamos para trazer ordem, planejamento e ensinar um pouco deles o procedimental para eles. A responsabilidade, né? Ser responsável por aquilo que está querendo passar. Isso. No seu consultório, Marina Alves, aparecem muitas crianças assim, que contam que querem ser influência. Como é que é essa questão? Olha, eu tenho algumas que querem ser influencers, mas em compensação eu tenho outros que querem ser jogadores, né? Só que é muito do glamour. Então, sempre que eles me trazem, eu tento mostrar sobre a responsabilidade, sobre como que é a dedicação, sobre como é a preparação para esse caminho, que é um caminho muito legal. Mas se você só vê pelo bônus, que é a parte financeira, às vezes a gente não tem tanto engajamento, não tem tanta continuidade nesse sonho, né? Ele é um sonho que fica raso. Então, eu preparo eles para entender que vai precisar de esforço e que ele vai ser recebido, né? Ele vai ter o mérito. E é uma questão que a criança ela vai aprender fora do ambiente escolar, né? Em algum espaço que ela esteja participando entre outras crianças e jovens também, né? Sim. E também faz com que o vínculo, né, Rafa, ele se firme um pouco mais. Sim. A criança que está divulgando alguma coisa, ela consegue conversar mais com outras pessoas, ela ganha um pouco mais de coragem, ela ganha um pouco mais de engajamento naquilo que ela faz, né? Então, a criança que é tímida, às vezes a gente consegue desenvolver ela na parte da mídia, na parte do teatro, a gente consegue dar as ferramentas. É isso que eu ia perguntar para vocês, né?
Marina Bonanno, lá no Projeto Estrela, você percebe a diferença das crianças quando começam, a criancinha é tímida, daí daqui a pouco já está dançando, já está fazendo teatro, cantando. Como é que é isso? Conta um pouquinho pra gente. Muito. A gente percebe e depois a gente conversa com a escola e recebe feedback da escola. Que legal. Esses dias nós tivemos uma aluna que tinha um diagnóstico de um transtorno. Passaram-se alguns meses, nós voltamos a conversar com a escola pública que fica perto e a escola falou, nossa, nem lembrava que tínhamos encaminhado ela com esse diagnóstico, porque ela é outra criança. Bacana. Legal, gente. Muito obrigado. A gente vai dar uma pequena pausa agora. Olha só quanta coisa legal a gente já conversou aqui, apareceu nesse primeiro bloco. A educação não formal é isso aí, né? Cheia de possibilidades, de movimento e de troca. Mas calma que ainda tem muito papo bom pela frente. Depois do intervalo, a gente volta com mais histórias, mais ideias e aquele bate-papo que só o Diálogos da Cidade sabe fazer. Então sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre educação não formal, que acontece fora do ambiente escolar tradicional, mas sempre em espaços adequados que podem acontecer atividades planejadas. Nesses ambientes ocorre uma aprendizagem significativa a partir de troca de experiências dinâmicas e técnicas socioculturais. Um exemplo disso é o Ecomuseu do bairro Campos de São José, que promove diversos projetos, né, de educação não formal para a comunidade. A nossa produção, gente, conversou com a Maria Siqueira, historiadora e gestora do Ecomuseu, sobre o impacto dessas ações na comunidade. Vamos conferir. Dentro do Ecomuseu, que é um museu de território, né, esse é o conceito que a gente utiliza, a gente tem uma série de atividades, né, que são realizadas no território, com as comunidades, mas essas atividades, elas são essencialmente discutidas em rodas de conversa. As rodas de conversa são essenciais dentro do conceito de ecomuseu, porque é onde se dá a criação da programação do ecomuseu, né, de forma participativa. Então, a gente tem essas rodas semanais, atualmente elas são itinerantes. Cada semana a gente faz em um bairro. Então, a gente começou a construir em roda de conversa essa ideia de promover uma feira de saberes e fazeres, que a ideia é principalmente uma mostra dos saberes e fazeres, né? Que as pessoas têm essa oportunidade de mostrar aquilo que elas sabem fazer, porque uma vez que elas têm essa oportunidade de mostrar, elas se autovalorizam mais, elas recebem um reconhecimento da própria família, que é muito importante, e da comunidade dos demais, né? É muito importante da cultura popular, a meu ver, é isso, é que a gente consegue colocar esse conhecimento de uma maneira que todo mundo que está vivo tem conhecimento e tem coisas para passar, né? E aí, como é que a gente faz esse tecido, como é que a gente conecta essas pessoas para que elas possam estar transmitindo e recebendo os saberes, né? E essa é uma das missões do Ecomuseu e do Museu do Folclore também, né, que são os dois projetos irmãos criados pela Ângela Savastano. E aí, nessa quarta edição, a gente propôs, né, dentro das nossas entregas aí de comunicação, a produção dessa série de saberes e fazeres, que é também uma maneira de trazer esse conhecimento e esse saber das pessoas para um público em geral, né? Hoje a gente sabe que a internet, ela não tem limites, não tem fronteiras, a gente, então, consegue, para além do território, divulgar essas pessoas e mostrar o trabalho que elas fazem, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma dos episódios é a Dona Terezinha, né, que foi entrevistada. Dona Terezinha é moradora da Pousada do Vale, então ela aborda lindamente elementos da natureza, todos aqueles bordados têm uma história, contam uma história, tem uma fábula por trás, tem uma lição, enfim, é algo que a gente precisa divulgar, ela tem muito a falar, né? A Dona Terezinha, porém, tem uma dificuldade de locomoção, porque ela atualmente fez uma cirurgia na perna que não ficou exatamente como imaginado, então ela anda de cadeira de rodas,
a casa dela fica num lugar alto, então ela tem muita dificuldade de locomoção, ela não tem carro, então é difícil a gente levar a dona Terezinha para todos os lugares onde a gente vai, que era o que a gente gostaria e ela também. Mas como é que a gente então faz para poder divulgar os trabalhos dela, para poder... A gente vai, filma ela contando a história, né? Ela mostra os bordados, ela conta da história de vida dela, ela fala da família, ela fala dos aprendizados, dos saberes e fazeres, e assim a gente consegue, né, por meio do episódio, levar a dona Terezinha para outros lugares. A gente sempre foi e continua em busca dos saberes e fazeres, ou seja, daquilo que as pessoas sabem fazer, que elas aprenderam ao longo da sua vida, né? Então, a gente tem vários conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida. Os conhecimentos que a gente adquire, por exemplo, na escola, a partir, hoje em dia, dos 4 anos, a gente vai na escola e adquire os nossos conhecimentos. Mas tem uma grande parte dos nossos conhecimentos que a gente adquire vivendo, né? Muito obrigado a Maria Siqueira, historiadora e gestora do Ecomuseu. E esse é o tipo, né, gente, de iniciativa que mostra como a educação pode e deve acontecer em todos os cantos da cidade. Olha só esse dado importante. Segundo a Unesco, a educação não formal é reconhecida como uma das principais ferramentas para promover a inclusão social e o desenvolvimento de competências para a vida. Aqui no Brasil, de acordo com uma pesquisa da Fundação Roberto Marinho, mais de 60% dos jovens que participaram de projetos sociais e culturais dizem que essas atividades ajudam a melhorar a autoestima, a convivência em grupo e até o rendimento escolar. Além disso, muitas dessas iniciativas funcionam em regiões vulneráveis, oferecendo acesso à cultura, ao esporte e à formação profissional, né? Oportunidades que muitas vezes esses jovens não teriam em outro lugar, de outro jeito. Ou seja, investir em educação não formal é investir em cidadania, né? Em um futuro e em ações que transformam o ambiente social. Muito bacana isso, né, meninas? Estamos batendo papo aqui com a psicóloga Marina Alves e a pedagoga, né, Marina Bonanno. É muito importante essa questão levantada aí por essa pesquisa, né, que realmente as crianças em situações vulneráveis não teriam oportunidades de realmente estarem aprendendo outras coisas fora do ambiente escolar, né? Especialmente porque agora as famílias estão reduzidas, então elas têm menos oportunidade de aprender com alguém que tem idade diferente, profissão diferente, um contexto diferente. Então, essa educação não formal, que não acontece só em projetos sociais, acontece também na escolinha da igreja, no convívio comunitário da igreja, escotismo, vários outros movimentos, né, Marina, de organização da sociedade, elas promovem esse tipo de educação não formal. Sim, e aí a gente tem essa dificuldade de troca entre as famílias por conta dessa redução familiar, né? Então, quando a gente consegue ter com que as comunidades façam a troca, os projetos, a gente consegue voltar àquilo que a gente tinha na geração dos nossos avós, né? Que era uma família grande, com muitas trocas, entre os próprios tios, até as próprias crianças da mesma idade, e aí a gente conseguia ter um vínculo maior e mais opções até para os próprios desenvolvimentos, né? Crescimentos. Certo. Maravilha. Marina Bonanno, né? Você poderia dar exemplos para a gente, né, de projetos ou entidades que promovem, né, ações educacionais não formal aqui na nossa cidade? Como eu falei no outro bloco, a rede pública e municipal, ela também oferece bastante atividade de educação não formal. Eu conheço alguns projetos na Zona Sul, como o AJAS, por exemplo, o nosso projeto na Zona Leste, que é o Projeto Estrela, o escotismo, o movimento do escotismo, tem um movimento que chama CISV. O Vicente Aranha também. O Vicente Aranha tem bastante coisa. A Cassiano, acho que é Cassiano Ricardo, se não me engano. Fundação Cassiano Ricardo. Fundação Cassiano Ricardo também tem alguns espaços. E para todas as idades, né, Maria? Todas as não idades. Só para criança. Isso. Muito legal. Né, tem muitas entidades, a Fundasa, a CEPAS, que fazem um trabalho brilhante aqui na cidade, né, gente? Uhum. Eu quero entrar na questão com vocês, rapidamente, para a gente falar de um assunto que pós-pandemia e durante a pandemia, né? Durante a pandemia tudo parou, né? E aconteciam esses projetos. Depois, como foi, gente, o retorno das crianças nessas entidades, né?
da educação não formal, vocês tiveram dificuldades? Você, doutora, lá no seu consultório, como foi? E também no Projeto Estrela? Houve uma certa resistência de retornar às atividades pelo próprio medo, né, da Covid e de todas as consequências dela. Então, no consultório, eu ia sempre passinho de tartaruga, né, com os pais, até porque as crianças sentiam muita necessidade de estar fora de casa, mas existia o medo dos pais e eles como responsáveis também na proteção das crianças. Então, a gente sempre tentava incentivar o seguinte, vai uma vez na semana, vai uma vez a cada 15 dias, para vocês poderem retomar isso de ir para o parque, isso de ir para um ambiente, um cinema ou algo nesse gênero, para que vocês também vão se ambientando e também para poder trabalhar o medo, né? Porque houve muito pânico no retorno, então o pânico só é trabalhado quando a gente vai fazendo pequenos enfrentamentos. Verdade. Sim. A nossa dificuldade se deu não na procura pelas crianças, mas sim na disponibilidade dos voluntários. Bacana. Muita gente veio para ajudar. Muita gente nós tínhamos muito mais voluntários antes da pandemia do que depois. Caramba. Então nós Informação temos importante. dificuldade de encontrar voluntários que se disponibilizam a passar algumas horas lá com a gente. E antes da pandemia nós tínhamos bastante. E o que vocês fazem assim, para incentivar essas pessoas, né, que ajudavam lá no passado a voltarem a ajudar vocês, né? Eu acho que o que dificulta essas pessoas a virem ajudar é o comprometimento do tempo. E isso eu acho que é um reflexo da tecnologia na nossa vida. A gente está bombardeado por informações, por estímulos. Então, se a pessoa não tiver um controle da sua agenda, ter claro para ela o que é importante, como missão de vida, como propósito, ela acaba assumindo muitas obrigações. Mesmo que ela seja aposentada, ela acaba assumindo muitas obrigações e aí não tem tempo disponível para o outro. Essa é uma das dificuldades que a gente encontra. As pessoas não têm tempo para se comprometerem com o outro. Certo. Vamos agora entrar num outro tópico em relação às políticas públicas, né? Como esses projetos, espaços têm, né? Como é que está o leque hoje da parceria com o setor público? Existem iniciativas? Precisa melhorar? Que aspecto? Olha, não é difícil estabelecer essa parceria com o setor público. No entanto, quando você estabelece uma parceria com o setor público e recebe financiamento, você tem que executar as atividades de acordo com as orientações deles. Por conta do tamanho, essas atividades, essas orientações, a cobrança é muito mecanizada. E nós temos bem claro lá no Projeto Estrela onde nós queremos chegar. Então, por enquanto, a gente não estabeleceu nenhuma parceria pública, não é algo que a gente diga que não vai fazer no futuro, mas por enquanto o nosso financiamento é todo da sociedade civil. Mas falando no geral, Marina, você acredita que hoje é o suficiente, né? Falando de outras entidades que recebem uma ajuda, ou falta mesmo parcerias públicas para incentivar cada vez mais essas entidades? Eu acho que existem projetos em número aquém do necessário, porém os que existem não têm divulgação, ou pelo menos a população não conhece. Sim. Eu falo por mim mesmo, a cada momento eu vou descobrindo um serviço público que está disponível, que funciona e que eu desconhecia. Eu compartilho da mesma ideia. Marina Alves, qual a sua opinião, né? O que falta, quais ações na prática que o poder público poderia fazer para incentivar ainda mais a educação não formal, que acaba sendo uma ajuda para o professor dentro da sala de aula, sim, né? Eu acredito que se a gente conseguisse trazer mais profissionais para poder agregar dentro dos projetos e também a melhoria das próprias divulgações do que acontece, seria muito melhor, porque assim, eu não sou josiense e eu vejo a diferença da onde eu vim para onde eu estou. E eu vejo que tem muitas oportunidades, muitos projetos que muitas das vezes não são bem aproveitados ou vividos por conta dessa publicação que não chega ao público. Certo. Lá no Projeto Estrela, Marina, como é que é a relação com outros projetos aqui que tem em São José? Vocês têm uma conexão, né, uma conversa, um ajuda o outro, porque acaba sendo uma rede de ensino não formal, né? Sim, perfeito. Nós temos grupos de WhatsApp, temos contato pessoal, nós temos parceria semanal com uma outra ONG que se chama Circo no Quintal, que fica no Bosque dos Eucaliptos, aqui em São José. Nós vamos toda semana lá para aproveitar do espaço deles, para aprender com eles. Fazemos parte do grupo do Fundo Social da Prefeitura
E ali a gente troca bastante, lá a gente fica sabendo de bastante iniciativa pública, e aí troca com outras ONGs, principalmente contratação de professores, de oficineiros, né? Nós chamamos oficineiros, porque professor é aquele que trabalha na educação formal, tem o sindicato deles, então os nossos educadores são os oficineiros, e aí tem um leque mais amplo de oficineiro, né? Tem de comunicação não violenta, tem de meditação, tem de circo, capoeira, jiu-jitsu. E para conseguir esses profissionais não é fácil. Então, a gente lança a mão desses grupos, dessa rede de ONGs de São José. É importante, né? Esses profissionais, às vezes, nem têm conhecimento que alguma entidade está precisando. Sim. E tem que procurar, tem que ir atrás para ter a noção que o trabalho dele, né? Capoeira, informática, canto, vai estar ajudando de muito na educação de uma criança e no futuro dela. Pode se tornar até o que ela aprendeu ali, pode ser uma profissão dela no futuro. Sim, nós temos inclusive o nosso professor de capoeira. A formação dele é de educação não formal, é de uma ONG em outro estado, e ele trabalha para a gente devolvendo isso. Ele fala para mim, é importante devolver para a sociedade o que eu recebi. Vamos dar uma pausa rapidinho, gente. A gente faz mais um intervalo aqui no Diálogos da Cidade, mas não saia daí. No próximo bloco vamos falar sobre como a educação não formal também faz a diferença na vida de pessoas idosas, mostrando que aprender não tem hora nem limite de idade. Fique com a gente volta já. De volta com Diálogos da Cidade, hoje estamos falando sobre educação não formal. Mas além dessa forma de aprendizagem e também da educação formal, existe ainda a educação informal que acontece a partir das experiências de vida, seja no contexto familiar, social, cultural e até ecológico em que o indivíduo está inserido, né? Por isso, é natural que as pessoas mais velhas que acumularam mais experiências ao longo da vida sejam mais sábias que as mais jovens, né? Mesmo assim, é muito importante que existam iniciativas de educação não formal também voltadas para os idosos. Agora vamos conferir um trecho da série Saberes e Fazeres, que documenta o patrimônio cultural dos moradores de São José dos Campos e mostra que não existe idade para aprender e ensinar. Vamos conferir. O Ecomuseu é um tipo de museu diferente dos outros. Nossa exposição acontece diariamente nos territórios abrangidos pelo projeto, e o nosso patrimônio são os saberes e fazeres dos moradores desses territórios. Nos próximos meses, as equipes de pesquisa e comunicação do CECP vão conhecer mais a fundo alguns desses moradores. Aí a própria mão do destino trouxe ele pro útero, que representa uma flor. Vamos explorar os tesouros que cada um deles guarda dentro de si. Você pode ter o diploma e não te servir tanto quanto essa sabedoria aqui. A hora que eu parar não vai ter mais cruzado. É interessante isso, não é? Então, isso aqui é para fazer uma luminária. Eu vi aquela garrafa PET rolando, sabe uma coisa? Vou começar a fazer alguma coisa com garrafa PET. Aí eu fiz uma florzinha. Falei, nossa, que flor bonita, vou pintar, pintei. Mas será que eu sei? Ah, vou fazer uma fantasia, que sabe? Será que presta? Aí eu falei assim, olha, ficou bom. Entenda o patrimônio que você tem aqui. Cada um de nós, cada um é um mestre. Em trocar saberes, trocar conhecimento da cultura popular. Todos os anos, o Ecomuseu se reúne com artistas, artesãos, cozinheiros e músicos em uma grande festa, a Feira de Saberes e Fazeres. Bom dia a todos, bom dia expositores que estão aí desde cedo montando suas barracas. São 11 horas e alguns minutos. Então estamos iniciando a Feira de Saberes e Fazeres do Ecomuseu. Essa é a primeira Feira de Saberes e Fazeres dessa edição do projeto. Estamos muito felizes.
de estar aqui com vocês nesse dia bonito, muitas artes bonitas, comidas gostosas. Sejam todos bem-vindos. Que bacana, gente, que bacana. Esse material é produzido pelo Ecomuseu de São José dos Campos. Vocês podem conferir lá nas redes sociais, no YouTube, todo o trabalho que vem sendo feito em questão a esse trabalho, viu, gente? Olha só, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, né, o número de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil já ultrapassa os 30 milhões. E essa população segue crescendo. E sabe o que é mais interessante, gente? Pesquisas mostram que a participação em atividades de educação não formal, como oficinas culturais, grupos de convivência e cursos livres, traz benefícios importantes para a saúde mental e autoestima, né, e qualidade de vida das pessoas idosas. Um estudo da Organização Mundial de Saúde destaca que idosos ativos que participam, né, de atividades educativas e sociais têm menor risco de depressão, declínio cognitivo e isolamento social. Além disso, essas atividades ajudam a fortalecer os laços familiares e comunitários, né, promovendo um envelhecimento mais digno, ativo e conectado. Que sensacional, meninas, que bacana, né? Marina Alves, psicóloga, eu queria saber de você como essas atividades para os idosos influenciam, né, no dia a dia, no convívio. Fala pra gente os benefícios de tudo isso. Isso traz segurança para eles, né? Porque assim, quando a gente atinge essa maioridade, a gente começa a desacelerar. E como eles estavam acostumados, às vezes, numa rotina muito frenética, né, de trabalho, de cuidar de filho, às vezes dos netos, eles precisam estar tendo essa percepção de que eles precisam voltar a se conectar com eles, né, e ir desacelerando aos pouquinhos. Então, eu diminuo o ritmo, mas eu ainda tenho uma autonomia aqui, eu ainda tenho um senso de percepção meu ali, eu ainda posso aprender algo, eu ainda posso me conectar com algo. Então, essas atividades, o que a Casa de Idosos promove, né, é fundamental, assim, para eles pertencerem à nossa vida, ao dia a dia, né? Fantástico, né? Bacana. É importante. Marina Bonanno, você que faz parte do Projeto Estrela, acho que você deve ter várias vivências também, né, como pedagoga. Compartilha com a gente alguns momentos, assim, de transformação na vida das pessoas, principalmente os idosos. Olha, eu acho que a produção de beleza, que é o que eles fazem, que mostrou no vídeo, né? Bordado, crochê, a produção a partir dos materiais recicláveis, ela trabalha dentro da gente vários aspectos. Um deles é o cognitivo, que é mais a minha área, mas o outro é o afetivo, né? É você saber que você é capaz de produzir beleza, de exercer a criatividade, se colocar no mundo fora das raias da produtividade. Tudo isso dá autoconfiança, autoestima, sua sensação de pertencimento. Super importante, eu acho que isso transforma. Eu acredito que o Projeto Estrela trabalha somente com crianças, jovens, assim, mas pela sua experiência nessa área, porque você que tem contato com outras entidades da cidade, você já deve ter vivenciado histórias incríveis, né, de superação, de idosos, pessoas que estavam em depressão e nada que um bordado ali, né, gente? Alguma coisa tirou aquela pessoa daquele sufoco e hoje ela é mais feliz, né? Isso. E o Vicente Naranha tem encontros periódicos com essa população há muitos anos, né? Então, ali a gente pode ver, acompanhar quase que por 20 anos, pessoas que vão toda semana, uma vez por mês, e aquilo é a cereja do bolo para eles, né? Olha, eu tenho que estar bem de saúde, porque sábado eu tenho que levar os quadrados de crochê que eu fiz, que vão compor uma manta que vai lá para o Rio Grande do Sul, dá uma sensação de valor, de eu pertenço, eu faço a diferença, né? Motiva as pessoas a saírem de casa. Marina Alves, eles acabam, né, os idosos acabam tendo, né, uma certa, até um compromisso, né? Eu preciso terminar aquilo, eu preciso fazer, eu quero expor, né? Eles gostam de receber o carinho das pessoas que vão prestigiar, muito importante essa questão, né? Sim, e eles se sentem úteis, né? Eu acredito que quando a gente chega nessa maioridade, a gente precisa ressignificar algumas coisas, justamente por conta,
né, do desaceleramento. Então, eu vou no meu ritmo, tá tudo bem eu me preparar o tempo que for necessário e eu pertencer àquele ambiente, aquele espaço, aquela produção. Mesmo ela não vindo com necessariamente a partir do money, né? Do dinheiro. Ô Marina, e sabe que eu sinto falta? Que a gente precisa desses idosos, gente. A gente precisa da força de trabalho deles, do conhecimento, do carinho, do desacelerar. A gente precisa dessa presença. Eu sinto pessoalmente falta. Eu acho que eles precisam vir para cá, vir para a sociedade e aportar, mas se colocar como voluntários, colocar à disposição, porque a gente precisa desses saberes. A gente precisa que eles voltem, porque assim, eu vi também, pesquisei algumas entidades, que alguns idosos depois da pandemia sumiram, né? Ficaram tanto tempo em casa que acabaram desistindo de fazer os projetos que faziam antes. Sim. Isso dificultou muito também para os idosos, né? Exatamente, a gente sente falta. Voltem, por favor, precisamos de vocês. Maravilha. Marina Alves, nesse caso, a família, né, a participação dos familiares nessa questão de incentivar os idosos, seu pai, sua mãe, a vovó, o vovô, a estarem praticando atividades paralelas, né? Não só ali fazendo aquela comidinha gostosa que vovó faz, que mãe faz, mas estar incentivando eles a irem mesmo participar de grupos de idosos é muito importante, né? Por favor, façam, porque eles também precisam ter conexões com pessoas da idade deles, aprenderem coisas novas. E é muito gostoso quando a família incentiva eles, porque é a hora que eles vão poder trazer trocas dentro de casa, né? Na empolgação, na felicidade de, eu consegui aprender um crochê, eu consegui mexer na parte tecnológica. Então, eles sentem a jovialidade, parece que eles voltam a ser crianças nessa hora, porque eles descobriram novos mundos. E aí é uma troca tão gostosa dentro de casa. Eles têm o que contar também, né? Isso. Como é que foi a semana? Novas também trouxe experiências, né? Com certeza. Gente, para os netos, filhos que estão assistindo a gente aqui, de que forma vocês incentivam eles a levarem realmente os idosos para essa questão da educação não formal, né? O que eles devem fazer, de que forma eles devem incentivar? Que muitas das vezes tem a recusa, não quero, vou ficar em casa. E quando surge essa recusa, o que fazer? Eu acho que, primeira coisa, eles têm que abrir mão da vovó e do vovô, porque é muito confortável, né? A vovó está sempre lá para quando eu preciso, fazendo a comida gostosa, recebendo o meu neto. Então, você tem que cair a ficha que você tem que compartilhar seu pai e sua mãe com a sociedade precisa deles. Então, você abre mão dessa disponibilização do seu pai e da sua mãe e incentiva e ajuda na logística. Olha, eu levo, a gente combina com alguém do Uber te buscar, é importante você ir, você vai gostar. Se você não gostar, você não vai mais, mas fulano foi e gostou. Eu acho que tem que ter essa psicologia, esse tato na conversa. E a gente dá até o exemplo, assim, como a gente faz com a criança, né? Olha, você está indo ali para aprender uma coisa nova, então eu quero que você vá, se dedique, tente verificar se você gosta, porque eu também estou muito curiosa para saber o que você aprendeu. Então, cada um vai para o seu espaço de ganho de conhecimento, de desenvolvimento, e aí a gente volta e faz a troca. É legal. Maravilha. Gente, ainda, né, nesse assunto, mas falando um pouquinho também para os jovens, a educação não formal digital, né? Como é que vocês avaliam essa questão, vocês duas, né, o digital presente na educação não formal? É algo a ter muita cautela, né? Porque eu vejo assim, é uma exposição muito grande sem filtros. Então, quando a gente não está acompanhando para essa criança, esse jovem, a gente está abrindo um leque muito grande para um mundo que às vezes ele mesmo ainda não consegue processar. Claro. E como a criança ela ainda não tem essa percepção do momento de parar, do iniciar uma responsabilidade, ela acaba se tornando refém de algo que poderia estar sendo muito bom no processo de desenvolvimento. Então, cabe aos pais sempre estarem orientando muito, fazendo a limitação de tempo, acompanhando tudo que eles também estão assistindo. E tem na internet tem bastante material para a educação dos pais, para os pais educarem os filhos com relação à segurança digital. Quais são os aplicativos que são seguros? Qual é a responsabilidade da criança? Olha,
O que você escreve no Instagram pode ser usado como prova judicial. Então, tem que ter muito cuidado com o que se posta, com o que se registra. Eu acho que isso é um lapso. A sociedade precisa se educar melhor para poder educar as crianças com relação à segurança digital. E os pais, como vocês disseram, precisam se atentar muito, né? Hoje existem aplicativos que a gente instala no celular do filho para a gente acompanhar em tempo real tudo que está acontecendo. E assim, é de extrema importância, porque a internet não tem dono, né? A gente não sabe quem está do outro lado da tela conversando com os nossos filhos, de que forma essa conversa está acontecendo, então tem que ter esse monitoramento, né? Tem. Inclusive aquela juíza Vanessa Cavalieri, da Primeira Vara da Infância do Rio de Janeiro, que está sempre na internet falando sobre isso, ela explica para a gente que a responsabilidade pelo menor é nossa. Sim. Então, privacidade no celular não deve existir. Sim. É obrigação dos pais combinarem com ele que de vez em quando vai dar uma olhada, que ele tem direito. Afinal de contas, ele é o responsável legal pelo que está sendo postado e visto ali. Eu gosto de uma analogia que fala que a internet é como uma praça. Você não deixa seu filho menor sozinho numa praça. Você procura que ele esteja acompanhado, combina o horário de ir, de voltar, ver com quem ele está andando. Mesma coisa tem que ser feito nos instrumentos digitais, né? E sempre acompanhado. Esse combinado ele é muito importante justamente para que a criança compreenda que o senso de segurança ela está na mão dos pais, ela não tem que estar na mão da internet. Então, quando esse combinado é muito bem estabelecido dentro de casa, isso faz com que ela compreenda que quem está ensinando valores e princípios são os pais. Então, ela não pode normatizar e esconder as coisas, porque aí ela não sabe a quem ela está se colocando como refém, né? Então, é um combinado aberto que os pais precisam fazer sempre. Daí, meninas, entra a educação não formal, né? Nessa questão das crianças que ficam no celular, os pais não têm muito o que fazer nessa questão, não pensam, nossa, o que eu vou fazer, meu filho não sai do celular. A educação formal entra muito importante nisso, porque daí, se o pai incentiva, se as crianças elas vão aprender a dançar, cantar, tocar algum instrumento, daí vai ver que o celular não é 100% importante na vida dela, né? Existem coisas paralelas que vão ser benéficas na vida delas, então, a própria criança vai entender isso, né? Sim, mas os pais também precisam ser reflexo, Rafa, justamente porque quando eles estão presos à tecnologia, no momento em que é um momento de lazer, um momento que está dentro de casa, o que ele está transparecendo é que o momento de lazer tem que ser na frente da tela. E quando eles compreendem que eles vão ser esse modelo, então eles vão sair, eles vão andar de bicicleta, eles vão para uma praça, eles vão para um teatro, e eles vão incentivar essa criança aí, é onde essa criança tem essa abertura para o mundo da educação não formal, né? Porque os pais também vivenciam e eles mostram o valor que isso tem. É isso, é o exemplo, né? Maravilha. Meninas, eu quero muito agradecer aqui a pedagoga Marina Bonanno, né, a psicóloga Marina Alves, vocês enriqueceram muito esse assunto, né? Muito obrigado. Obrigada. Rafa, posso aproveitar para divulgar o projeto? Claro. O @ do projeto é @projetoestrela.org. Nós estamos na Zona Leste de São José e nossas atividades são financiadas com doação da sociedade. Então, estamos abertos para quem quiser nos conhecer. Certo? Obrigado, viu, Imagina, Marina? que agradeço. Gente, é isso. O Diálogos da Cidade vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e por fazer parte dessa conversa tão produtiva que foi hoje aqui, né? Continue acompanhando nosso conteúdo no YouTube, nas redes sociais, @TV Câmara SJC e também pelos canais 12.3 na TV aberta, 7 da Claro e 9 da Vivo. A gente se vê no próximo programa. Até lá, fiquem bem, se cuide!